Vamos adorar o Senhor Jesus, glorificar e exaltar o seu santo nome. É sempre motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele traz para a nossa meditação. Por isso, onde você estiver, siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. É Deus quem vai falar com você por intermédio da sua palavra poderosa, aquilo que ele colocou no meu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma porção diferenciada para a sua vida. Está escrito que ele é, louvado seja Deus, o pão da vida. Então se alimente neste momento aí da palavra genuína do Senhor, aquela palavra que tem o poder de ir na divisão de ossos, juntas e medulas. E eu tenho certeza que ela vai aonde ela precisa ir. Se for para sarar, se for para curar, se for para libertar, se for para fortalecer, se for para edificar, se for para animar, se for para, louvado seja Deus, tornar mais feliz ainda a sua noite. Eu tenho certeza que Deus assim, ele vai completar com a sua plenitude poderosa em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E assim nós vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. E eu te convido. Deus ele tem uma palavra poderosa para você, desde o louvor até a sua palavra. Então não perca nada, fique ligadinho no trono que Deus ele vai falar contigo neste exato momento. Glória a Jesus, vamos adorar e assim glorificar o nome santo, porque ele é digno. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus e comece a exaltar aí também onde você estiver. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Será que você pode declarar que você pertence a Ele, porque assim é, Ele pagou um alto preço e você, louvado seja Deus, tem um poderoso dono. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. E ali estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu tenho certeza que também assim a sua vida e a sua casa e tudo quanto você possui, você é dele, assim como ele também é teu, porque está escrito que foi por nós, por amor de nós, que ele se entregou. Louve e adore o nome santo do Senhor Jesus a todo tempo, em tempo e em fora de tempo, como está escrito na palavra do Senhor, porque somente ele é digno. É por isso que Jó lá, louvado seja Deus, nas suas necessidades, Jó no seu tempo de fortuna, Jó no seu tempo ali de escassez, Jó continuou adorando ao Senhor, porque independente da circunstância, independente do momento, Deus ele continua sendo Deus. Deus ele não sai do trono, passe gerações, entre gerações, Deus ele permanece lá na sua plenitude, no seu plenor, no seu esplendor, na sua glória e também na sua majestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorifique a Ele a todo tempo. Louvado seja Deus, e que você venha ter esse entendimento. E muitas das vezes as pessoas que pensam que para louvar, que para adorar é necessário estar muito bem, é necessário estar muito feliz, é necessário estar em um momento muito bom.
Louvado seja Deus, mas independente do que aconteça, nós precisamos ter esse entendimento de quem é Deus. E quando nós entendemos, independente do que aconteça na nossa volta, no nosso cenário, nós vamos continuar adorando Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Grande é Ele a todo tempo e permanecerá sendo de eternidade em eternidade, porque como está escrito, ainda antes que houvesse tudo, Ele é o todo soberano, Ele é o todo maravilhoso, Ele é aquele, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o leão da tribo de Judá, o ajudador de Israel, assim como clamou e como mencionou ali Isaías, mencionando a respeito da vinda do Messias. Glória a Jesus. Por isso clame o nome dele, como diz esse louvor, ao teu nome eu clamarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Que você possa também declarar, assim como fala um pouco deste louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, e minha fé será mais firme, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que você possa clamar o nome dele a todo tempo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do verso de número 18. Gênesis, capítulo 5, verso 18. E Deus ele vai ministrar grandemente ao meu e ao teu coração. E diz a palavra do Senhor assim: E viveu Jared 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Glória seja dado o nome santo do Senhor. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e de todo o trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Louvado seja Deus. E eu vou pular do versículo 29 por 32 e diz assim: E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cã e Jafé. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e deixe ela aí aberta, porque o Senhor vai falar comigo e contigo uma palavra também que está escrita nesse mesmo texto, para que assim o Espírito Santo fale grandemente ao meu e ao teu coração. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, nós terminamos de ler aqui Gênesis, capítulo de número 5, onde nós começamos a ler que fala a respeito de um homem chamado Jared. Mas antes de falar de Jared, eu vou voltar um pouco no capítulo para que nós possamos entender aquilo que Deus ele quer falar comigo e contigo.
Quando Adão e Eva, louvado seja Deus, eles pecam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos diz a palavra que depois disso, ali, né, eles têm Caim e Abel e eles apresentam ali as suas ofertas ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Caim, ele mata Abel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois que tudo aquilo acontece, Adão e Eva, eles têm mais uma geração de filhos, né? E nesse capítulo de número 5 diz assim, a genealogia de Sete. Esse Sete é o filho de Adão e Eva depois de todo o acontecido entre Caim e Abel, né? Nos diz a palavra que Adão e Eva teve mais um filho chamado Sete, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então a Bíblia começa a narrar a respeito dessa geração, desse homem por nome de Sete, que foi o filho que Adão e Eva teve depois do acontecido entre Caim e Abel. Entendido até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos prosseguir. Aí a Bíblia começa a narrar depois de Sete, e aí nós começamos a ler aqui o versículo de número 18, que diz assim, e viveu Jared 172 anos e gerou Enoque. E por que eu comecei a ler a partir deste texto? Porque o Espírito Santo assim me introduziu a falar sobre este homem chamado Enoque. Quem era Enoque? Enoque era alguém da descendência de Sete, que descendia de Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu venho entender que se nós lermos aqui antes de Jared, que gerou Enoque, nós vamos ver que os homens viviam muito tempo. Nós vamos ver a longevidade do Senhor na vida desses homens. E onde nós começamos a ler, diz assim, e viveu Jared 172 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos. Glória a Jesus. Olha quanto tempo Jared passou para gerar Enoque, e depois que gerou Enoque, quantos anos ele viveu. E se nós lermos aqui este capítulo 5, nós vamos ver toda essa genealogia de Sete viver desta mesma forma. E eu entendo que Deus, ele tem uma longevidade para aquele que o serve. Deus, ele tem uma longevidade, louvado seja Deus, para aquele que o teme. E a palavra vem dizer, e viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Glória seja dado o nome santo do Senhor. E foram todos as idades de Jared 972 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metuselém. E aí tem uma palavra aqui no versículo 22 e diz assim, andou Enoque com Deus. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Quem era Enoque? Era alguém que descendia, louvado seja Deus, da genealogia de Sete, parente de Adão, filho de Adão e de Eva. E nós vamos ver aí como foi essa multiplicação, como é que isso aconteceu. Mas o que Deus quer falar comigo e contigo é que Enoque, ele caminhou, ele andou com Deus. E Deus, ele quer falar comigo e contigo que necessário é nós andarmos com ele, que necessário é nós fazermos uma escolha. Enoque foi um homem que a Bíblia ela não cita, muitas vezes ela não cita muito sobre a vida deste homem, mas ela me diz com precisão que este homem andou tanto com Deus que ele foi translandado. E o que é que significa essa palavra translandado? Significa levado de um lugar para outro, significa louvado seja o nome do Senhor Jesus, transportado de um ambiente para outro. A palavra vem dizer que Enoque, ele não morreu, mas Enoque, ele foi levado, louvado seja Deus, pelo próprio Deus, de tanto que ele caminhava, de tanto que ele, louvado seja Deus, andava com o Senhor. Ele foi levado para outro lugar, transportado, ou seja, mudado. O texto diz aí na sua Bíblia, diz assim, o versículo 24, e andou Enoque com Deus e não se o viu mais. Louvado seja Deus, portanto Deus para si o tomou. E eu acho esse texto muito lindo. É uma palavra que fala a respeito de um homem. Nós não vamos ver falando muito sobre a sua história, o que é que ele fazia, quem era Enoque, mas eu posso imaginar quem era esse homem, porque ele foi translandado pelo Senhor. Ele foi pego pelo Senhor porque ele caminhava com Deus.
E nos tempos de hoje, Deus ele tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que também queira caminhar com ele. Nos diz a palavra que Enoque ele foi translandado e por intermédio do Espírito Santo, eu e você, quando caminhamos com Deus, nós podemos ter experiências sobrenaturais que somente na presença do Senhor eu e você vamos ter. Nos diz a palavra que Enoque teve uma experiência, louvado seja o nome do Senhor, que poucos homens na Bíblia aqui vão ter, né? Nós vamos ver um outro homem ali no Testamento falar a respeito de também ser elevado. Nos diz a palavra que Elias foi levado numa carruagem de fogo. Nos diz a palavra que Moisés também ele subiu ao monte e ele não retornou. Então eu entendo que Moisés também ali foi levado. Nos diz a palavra que Deus o tomou para si. E todas as vezes que eu e você caminhamos com Deus, Deus ele vai te tomar, ele vai me tomar para si. E essa tradução aqui, pegando para os tempos de hoje, louvado seja Deus, Deus ele quer que eu e você também venhamos a ter experiências, que eu e você venhamos a andar com ele. Andar com alguém é ter intimidade, andar com alguém, louvado seja Deus, é concordar com aquilo que aquela pessoa faz. Andar com alguém é ser amigo daquela pessoa, é ser íntimo, é saber aquilo que a preocupa, é saber aquilo que é, louvado seja Deus, importante para ela, aquilo que é menos importante. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer que nós venhamos a andar com Ele. Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo. Deus quer que nós venhamos a ter experiências assim como Enoque teve. A ponto de, a palavra vem dizer que Deus, portanto, o tomou para si e ninguém mais o viu. Eu acho esse texto na Bíblia muito lindo, porque a palavra do Senhor vem dizer que Enoque era um homem que ele andava com Deus. E para andar com Deus é necessário muitas das vezes deixar de andar com algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muito talvez edifique a minha carne. É necessário deixar de andar com alguns costumes, é necessário deixar de andar para alguns lugares. Nos diz a palavra que quando Jesus ele é crucificado, ele fala para que os discípulos permanecessem ali em Jerusalém. 2 discípulos saem, aí a palavra nos diz que eles encontram Jesus no caminho de Emaús, né? E eles ali estão caminhando e falando acerca dos acontecidos, e um narrando e contando para o outro o que tinha acontecido. E nos diz a palavra que então Jesus aparece ali no meio dos 2 homens e começa a caminhar com eles. Louvado seja Deus. E depois de um tempo eles vêm entender que Jesus estava caminhando com eles. Mas eu venho entender que por que Jesus foi caminhar com um dos discípulos? Porque Jesus sabia que ele estava numa direção errada, mas não era simplesmente porque queria, era por conta da dor do que tinha acontecido. E necessário é nós caminharmos na direção que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos direciona. E Enoque foi esse homem que caminhou na direção de Deus, era este homem que andava com Deus, de modo que ele, em um certo momento, foi caminhar e ninguém mais o viu. E a palavra vem dizer que ele foi translandado, ninguém achou. Então eu entendo que procuraram Enoque em todos os lugares que ele ia, mas Enoque não foi encontrado. E se a palavra vem dizer que ele foi translandado, eu creio que foi. Nos diz a palavra que não se viu mais Enoque, Deus o tomou para si. E será que nós estamos andando com Deus a ponto de Ele nos tomar para Ele? Entendo o que o Espírito Santo está querendo dizer neste exato momento para mim e para você. Quando Deus me toma e te toma em espírito, louvado seja Deus, tem um texto que Jesus, ele fala que se nós, aleluia, vivemos nele, nós não vivemos mais. Se Cristo vive em mim, eu não vivo mais. Então, a palavra vem dizer que Enoque era essa pessoa que andava com Deus. Ele andou tanto com Deus, que agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. E é o que Deus ele requer de mim e de você, que nós venhamos a andar com Ele, de modo que quando o Filho dele venha, de modo que quando Jesus aparecer nos céus, Jesus ele diga para mim e para você: vinde benditos do meu Pai, porque no céu há uma morada preparada exclusiva para você. Nos diz a palavra que Enoque andou com Deus, portanto Deus o tomou para si.
Sabe quando você vê alguém pregando a palavra de Deus, quando você vê alguém louvando, sabe quando você passa na rua que você vê alguém evangelizando ali, aquela pessoa está tomada por Deus. Por quê? Porque uma pessoa em sã, louvado seja Deus, naturalidade não iria estar, mas ela escolhe, ela decide servir, ela decide falar do amor de Deus, porque ela foi salva, ela foi liberta. Então, quando Deus me toma e quando Deus te toma, louvado seja Deus, é para que o reino dele seja conhecido. E Deus quer que nós venhamos a ser como Enoque, que nós venhamos a andar com ele, caminhar com ele, para que ele possa me tomar e te tomar. E o que significa isso? Nos tomar em espírito, nos tomar com a sua presença a ponto de nós, louvado seja Deus, darmos testemunho da glória dele, do reino dele aqui na terra. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 11, onde eu pedi para que você deixasse aí marcado na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 11, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi translandado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o translandara. Visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Olha só o que diz o texto lá no livro de Hebreus. Aqui a palavra do Senhor vem dizer a respeito de quando Paulo ali nos seus ensinos vem falar a respeito da fé. Esse capítulo fala sobre a fé. E quando a palavra vem falar sobre a fé, ele narra algumas coisas que aconteceram durante a palavra do Senhor. E dentre, aleluia, o texto está falando um pouco sobre a vida deste homem que está lá logo no início da Bíblia, por nome de Enoque. Sabe o que significa Enoque? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enoque significa dedicado, iniciado ou consagrado. Então, eu entendo que Enoque, ele se dedicou a viver para Deus, ele se dedicou a seguir a vontade e o caminho do Senhor Jesus. E eu gostaria que você também abrisse aí a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo de número 25, versículo de número 4, diz assim: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. E eu entendo que Enoque era essa pessoa que esperava pelo Senhor, que andava com o Senhor. E andar com o Senhor, como Deus falou aqui no início, é você ter intimidade, é você conhecer, é você saber aquilo que importa para a pessoa, é você se importar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que por querer andar com Deus, Enoque agradava a Deus. Olha só o que diz o texto, que Deus o reconheceu e Deus se agradou dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E quem sabe, para muitos no tempo de hoje é muito difícil agradar ao Senhor. Mas se nós buscarmos andar no seu caminho, como diz o Salmo de número 25, se nós pedirmos para que Deus nos guie, Ele irá nos guiar. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Enoque é nada mais, nada menos do que o avô de Noé. E aí eu venho entender porque que Noé, ele ouve a voz de Deus. Eu entendo que Noé, ele veio de uma geração que ele foi ensinado que existe um Deus e que ele poderia contar com esse Deus e ouvir esse Deus. Nos diz a palavra que Deus decide destruir a terra porque a maldade do homem estava demais. E quando nós falamos homem, nós falamos gênero humano. E a palavra nos diz que Deus então fala com Noé, que era para que ele construísse uma arca, porque Deus iria enviar um dilúvio. E olha só que interessante, quem era Noé? Avô. Quem era Enoque? Avô de Noé. E aqui eu venho entender porque Noé era esse alguém que Deus falava com ele. E Deus vem falar para mim e para você. Olha a importância de você servir e seguir a Deus. Olha a importância de você ser alguém que anda com o Senhor.
Quando você anda com o Senhor, a sua descendência, a sua genealogia, lá no futuro, lá na frente, também vai ter experiências, também vai andar com Deus e também vai ouvir a voz de Deus. Eu entendo que Enoque, ele foi ensinado pelo pai, que foi ensinado pelo avô, que foi ensinado e assim sucessivamente. Porque nós vamos ver que a genealogia de Sete, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai falar muitos nomes. E quando chega em Enoque, nós vamos ver que Enoque, ele anda com Deus. Eu entendo que ele anda porque provavelmente alguém falou, provavelmente, louvado seja Deus, Sete deve ter escutado Adão mencionar sobre Deus. E eu entendo que quando nós andamos com o Senhor, a nossa geração, a nossa descendência, louvado seja Deus, também vai receber de Deus instrução e direção. Eu gostaria de compartilhar com você, louvado seja Deus, uma palavra que está lá escrito no livro de Isaías. Glória a Jesus. Capítulo 48. Grande é o nome do Senhor Jesus, que vem falar que Deus também é esse caminho. E eu quero compartilhar essa palavra com você. E eu quero que você, louvado seja Deus, abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 48, verso de número 17, que diz assim. Estava aqui abrindo e procurando o texto. E diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Olha só a promessa que Deus ele tem para mim e para você, que entendemos que necessário é andar com Deus. E andar com Deus é você andar com a sua palavra, é você andar alinhado com aquilo que agrada o Espírito Santo. Não tem como você andar com alguém se você não concorda com as práticas que aquela pessoa faz. Não tem como você ser amigo de alguém, louvado seja Deus, se as coisas que aquela pessoa faz não te agrada, se você não concorda. É por isso que tem um ditado que diz aí no mundo, que fala que quem com os porcos anda, farelo come. Por quê? Porque porco come o quê? Farelo. Então eu venho entender que se eu ando com Deus, eu preciso amar a sua palavra. Se eu ando com Deus, eu preciso respeitar a sua palavra. Se eu ando com Deus, eu preciso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus vai ensinar: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque andar com Deus é entender que não é mais a minha vontade, não é mais a vontade do outro que permanece, que prevalece, mas é a vontade do Senhor Jesus que opera em nós. E a palavra nos diz, Isaías ele fala lá no capítulo 48, verso de número 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus ele vai ensinar sempre para mim e para você aquilo que vai ter utilidade, aquilo que vai trazer um aprendizado, aquilo que vai nos ensinar a crescer fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Deus ele vai trazer sempre o que é útil para um crescimento meu e seu. Aquilo que não tem utilidade, aquilo que é voz contrária, aquilo que vem como tristeza, como desânimo, não é a voz de Deus. Não é o caminho que Deus ele tem para mim e para você. Isaías também ele fala a respeito de que Deus ele tem um caminho para mim e para você, que é um caminho de paz. E diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de te trazer paz. Então quando você anda com Deus, você também vai ter essa paz que flui de dentro do Espírito de Deus. E eu gostaria de falar mais uma vez a respeito de Enoque. Enoque, como diz a tradução do nome dele, era um homem dedicado, consagrado. Mas Enoque foi alguém que andou com Deus a ponto de ser translandado, como diz a palavra do Senhor Jesus. E Deus o tomou para si. Será que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode me tomar, pode te tomar? Sabe quando Deus diz assim: fala para aquela irmã, fala para aquele irmão, fala para aquela pessoa que eu amo ele, fala que eu amo ela. Será que você tem deixado o Espírito Santo te tocar?
Ou será que nós temos andado, mas nós queremos andar de vez em quando? Será que nós temos caminhado, mas é assim, de vez em quando, talvez hoje eu encontro com Deus, amanhã não. Deus, Ele quer que eu e você venhamos a ter um encontro com Ele, a andar com Ele todos os dias. E é como a palavra do Senhor vem dizer, Enoque andou tanto que ele foi transladado, Deus o tomou para si. E é isso que Deus, Ele quer fazer comigo e contigo. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer me tomar e te tomar a ponto de eu e você sermos testemunhos da obra dele, assim como Enoque se tornou um testemunho de alguém que caminhou e que agradou a Deus. E que eu e você também venhamos a agradar ao Senhor. Que por intermédio das nossas vidas outras gerações sejam alcançadas. Assim como por intermédio da vida de Enoque, Noé foi alcançado e Noé teve uma grande experiência. Uma das experiências mais lindas que a Bíblia conta. Onde a palavra vem dizer que toda a terra, todo ser vivente, louvado seja Deus, tirando Noé e sua família, e os animais que entraram na arca foram destruídos. Olha só que texto poderoso. E Enoque era avô de Noé. Então eu venho entender que os ensinos que eu passo para alguém, ainda que pareça vã, não é. Ensine um sobrinho, ensine um filho de um amigo, ensine o seu filho, ensine alguém que você ama, ensine um filho de um vizinho a respeito da palavra do Senhor Jesus. E tenha certeza que o tempo vai passar, ele vai crescer, ele vai ter grandes experiências com o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te convido a orar neste momento. E assim como Enoque andou com Deus, que nós íamos a ter essa força. Pai, assim como o Senhor falou no livro de Isaías, que o Senhor é o Senhor e que Tu és o Redentor, que Tu és aquele que mostra o caminho, que nos mostra o que é útil, que assim também essa palavra se cumpra em nós. Que assim como Enoque, assim como Noé, ouvia a Tua voz, andava com o Senhor, que nós também venhamos a ter um coração disposto, uma decisão dentro de nós de caminhar contigo também todos os dias das nossas vidas. E que nós venhamos a ser tocados assim como foi Enoque. Nos diz a palavra que o Senhor o tomou. E quando eu li esta palavra, o tomou, eu entendi. É o Espírito Santo quando toma alguém. É o Espírito Santo quando ministra na vida de alguém. Que o Senhor também possa nos tomar. Que nós venhamos a ser teus servos. E mais do que servos, também teus filhos. Que nós venhamos a representar o teu reino como está escrito. Porque nós somos herdeiro de Cristo. Louvado seja Deus, como está escrito que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, povo santo, a nação eleita, adquirida pelo Senhor. Que nós venhamos a ser, meu Deus, tocados pelo Teu Espírito todos os dias. E que nós venhamos a decidir andar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu essa palavra falar com você, ela está lá escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 5, que vem falar a respeito da genealogia de Sete. Sete foi o filho de Adão e Eva depois de todo aquele acontecido, onde Caim ali faz aquela atrocidade com Abel. Nos diz a palavra do Senhor que então depois Adão e Eva têm outro filho chamado Sete. E nós começamos a ler um pouco sobre essa genealogia e nós chegamos em um homem chamado Enoque. Enoque foi alguém que andou com Deus e por ele ter andado com Deus, ele foi translandado e Deus o tomou para si. Que nós viemos pegar esse texto como base, nós viemos também querer andar com o Senhor, a ponto de que no futuro a nossa geração também tenha experiências. Nos diz a palavra que Enoque era avô de Noé, e Noé ouviu a voz de Deus. Ouviu tanto que Deus disse para ele: constrói uma arca e eu vou te dar as dimensões, porque irei destruir a terra. Então todas as vezes que você anda com Deus, ainda que venha destruição, como está escrito no Salmo de número 91, 1000 cairá do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Noé não foi atingido, sabe por quê? Porque Noé teve alguém que andou com Deus, que ensinou ele a andar com Deus também. Que você também possa ensinar o caminho do Senhor a alguém e que por intermédio deste ato, Deus também se lembre da sua casa. Eu tenho certeza que por Enoque ter andado tanto com Deus, ainda que talvez Noé não andasse, Deus se lembrou da geração de Enoque.
Que Deus te abençoe poderosamente, fique com esta palavra e que você a tenha guardada na tábua do seu coração. Medite lá também no livro de Isaías, capítulo 48, verso de número 17, livro de Hebreus, capítulo de número 11 e Salmo de número 25, que vem falar também a respeito de como é o caminho do Senhor Jesus para mim e para ti. Deus te abençoe poderosamente, fique na paz, até a próxima, em nome de Jesus. Me ajude na obra missionária compartilhando. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é um local que Deus reservou para deixar uma palavra para o meu e para o teu coração e assim edificar as nossas almas. Deus te abençoe poderosamente e até a próxima, em nome de Jesus. Se assim Ele nos permitir. E você aí do outro lado diz amém. Glória a Deus.